Os edentados parciais possuem três classificações principais: funcional, pelo rendimento e topográfica. A funcional de Rumpel, 1921, pode ser fisiológica, semifisiológica e afisiológica. A fisiológica, nós temos as próteses dento-suportada, ou seja, são próteses suportadas por dente, onde a força ela será dissipada ao longo eixo do dente até chegar em osso. A semifisiológica, nós temos dois sistemas de suporte, o dento suportado e o mucoso suportado. Ou seja, são próteses que são suportadas por dente e por mucosa, sendo chamadas de dento mucoso suportada. A afisiológica, nós temos as nossas PT, são próteses mucoso suportada. A classificação por rendimento de Obrecht de 1935 pode ser intercalar, combinada e de extremidade livre. A intercalar são próteses que têm um espaço protético intercalado por dente. A de extremidade livre são próteses que apresentam extremidade livre e a combinada é uma junção das duas, né? Tem tanto extremidade livre quanto espaço intercalar. Já Kennedy, ele fez uma classificação topográfica dos edentados parciais, onde ele classificou em classe 1, 2, 3 e 4. Na classe 1, nós temos o edentado posterior bilateral, ou seja, eles apresentam duas extremidades livres que vão determinar a classe. Mas além desses espaços que determinam a classe, nós podemos ter outros espaços protéticos que irá determinar a modificação. Nesse caso, o paciente ele é uma classe 1, determinada por esse espaço, modificação 1. Na classe 2, nós temos o edentado posterior unilateral, ou seja, eles apresentam uma única extremidade livre. Eles também possuem modificação. Nesse caso, se esse paciente tivesse um espaço protético aqui e um outro espaço protético aqui, ele seria uma classe 2 com modificação 2. Na classe 3, nós temos o edentado posterior intercalar. Essa classe ela também apresenta modificação. Por exemplo, se eu tivesse um espaço protético aqui, esse paciente seria uma classe 3, determinada por esse espaço. Classe 3, modificação. Já na classe 4, nós vamos ter o edentado anterior intercalar. Ou seja, nessa classe estão os desdentados anterior bilateral. Mas atenção, essa é a única classe que não apresenta modificação. Regras de Applegate. Regra 1. A classificação deve ser feita após as extrações que podem modificar a classificação original, ou seja, aqui eu tenho uma classe 3. Se eu removo esse último elemento, vira classe 2, ou seja, uma extremidade livre. Regra 2. Se o terceiro molar estiver ausente e não será substituído, ele não entra na classificação. Ou seja, aqui eu não tenho os terceiros molares, logo não serão substituídos e nem vão entrar na classificação. Regra 3. Se houver o terceiro molar e será utilizado como dente suporte, ele entra na classificação. Ou seja, se aqui antes que estava ausente, agora eles estão presentes, eles entrarão na classificação. Regra 4. Se houver o segundo molar ausente e não será substituído, ele não entra na classificação. Ou seja, aqui eu não tenho mais os segundos molares, então modifica a classificação, tanto de um quanto de outro. Regra 5. A área ou áreas desdentadas mais posteriores sempre determinam a classificação, ou seja, aqui, essa área tem uma extremidade livre, ela é uma área mais posterior, então vai dar a classificação, aqui sendo uma classe 2, certo? Regra 6. As áreas desdentadas, além da que determina a classificação, denominam-se modificações e são designadas segundo o número em que apresentam. Ou seja, eu tenho a área mais posterior que dará a classe e se tiver outro espaço além desse, serão as modificações, ok? Regra 7. A extensão da modificação não é considerada, apenas o número delas.
Ou seja, eu posso ter uma área muito extensa, só que não é a extensão que eu conto, mas sim a quantidade de áreas dentro dessa arcada. Não há modificação na arcada de classe 4, ou seja, a classe 4 é um único espaço na região anterior aos dentes, certo? Não há modificação.